Bom, a gente vai agora para Brasília, porque a 10ª semana da CPI da pandemia deve focar no esclarecimento das supostas irregularidades nas negociações de compra de vacinas contra a Covid-19 no Ministério da Saúde. E os depoimentos vão começar na terça-feira, como sempre, como tem sido. Os senadores vão ouvir agora a servidora Regina Célia Silva Oliveira, apontada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda como a responsável aí por autorizar a fiscalizar a importação da Covaxin, mesmo diante das divergências no contrato. E para falar sobre isso, a gente recebe agora, vamos conversar ao vivo com o senador Eduardo Girão. Senador, bom dia, bem-vindo aqui no CNN Domingo. Muitíssimo obrigado, Muriel, Evandro. Estava vendo aí a matéria anterior, leve, para esse domingo, e agora a gente vai entrar em algo mais pesado, mas faz parte, é nosso trabalho, né? Exato. E vamos que vamos. Senador, eu quero começar pedindo para o senhor fazer um balanço desses últimos depoimentos da última semana, em especial o depoimento do vendedor Dominguete, que alguns senadores avaliaram como confuso, mas ele confirmou o pedido de propina, que o pedido de propina realmente existiu. Qual que é a sua avaliação dessa última semana? Pois é, Muriel, que semana que é essa que a gente teve, né? Eu acho que foi o ápice aí da agressividade, inclusive ao ponto de chegarmos à teoria da conspiração, em pleno momento que a gente vive aí, quando alguns senadores disseram que o cabo Dominguete foi implantado, né? Era alguém que estava ali a serviço, quando eles mesmos chamaram, né? Os oposicionistas disseram isso, quando eles mesmos que convocaram o cabo Dominguete. Então, é uma incoerência atrás da outra. A gente vê uma guerra de narrativas entre os oposicionistas, que é o chamado Grupo G7, e os governistas, e a gente fica no meio desse fogo cruzado, né? Tentando defender o Brasil em algo que flagrantemente é um palanque político. Infelizmente, eu vejo que essa CPI ela vem andando em círculos, patinando, nesse afã, nessa sanha de tentar, de alguma forma, desgastar politicamente o governo, que tem falhas. E eu coloco publicamente as falhas, inclusive do presidente da República. Eu tenho um requerimento querendo saber por que causa aglomeração, por que não usa máscara, se deveria dar o exemplo. Aprovei todas as quebras de sigilo, de convocações do governo federal, mas a CPI não olha para estados e municípios também, o que seria justo, porque o que deu origem a essa CPI foram dois requerimentos. Um, para investigar apenas o governo federal, do senador Randolph Rodrigues, e outro meu, assinado por 45 senadores, para investigar o governo federal também, está lá no meu requerimento, mas os bilhões de reais enviados para estados e municípios, que eu usei até uma matéria da CNN para respaldar o nosso pedido, colocando os fatos determinados baseados em operações da Polícia Federal, que é uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro e que foi atacada, Muriel e Evandro e telespectadores da CNN, a Polícia Federal, olha só a que ponto chegamos, foi atacado pelo relator Renan Calheiros durante essa semana. Ou seja, vai sobrar o quê nesse país dessa forma? Atacando a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho digno, responsável, buscando corrupção. Então, escândalo é o que não falta. São mais de 70 operações da Polícia Federal. E terça-feira, além da servidora, que é muito esperado, estou trabalhando aqui nas perguntas para ela já, mas nós vamos ter a votação de requerimentos. E dois requerimentos são chaves para descobrir o calote da maconha, que foram aqueles 300 respiradores comprados pelo consórcio Nordeste e até hoje, repito, até hoje não foram entregues ao povo. E o dinheiro foi pago antecipado. Então a gente vai ouvir o Bruno Dauster, quer dizer, eu espero que seja aprovado o meu requerimento para que a gente leve à CPI o ex-chefe da Casa Civil, e foi exonerado por causa desse escândalo, ele que é muito ligado ao governador Rui Costa da Bahia, e também a dona da empresa que recebeu o dinheiro, não entregou, fez delação, disse quem está envolvido, disse que houve pedido de superfaturamento, e a Cristiana Prestes precisa ser ouvida, mas a CPI
não quer isso. Terça-feira nós vamos insistir novamente, porque tem gente poderosa envolvido nisso, inclusive 2 ex-ministros de governos anteriores, um inclusive aí de Araraquara, que é o prefeito da cidade, e que a gente precisa entender por que Araraquara, que não é do Nordeste, ia receber uma parte dessa propina em respiradores na cidade. Então, é fundamental, já que a gente teve o pedido de Carlos Gabas negado, né, que é ex-ministro também, que é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, sim, por 6 votos a 4, que agora a gente possa ouvir essas peças-chave na terça-feira. Senador, a gente tem também aí, né, ao mesmo tempo, um pedido de abertura de inquérito para apurar a atuação do presidente Bolsonaro em relação às denúncias recebidas por ele, né, segundo informações dos irmãos Miranda, de que o presidente poderia ter cometido aí o crime de prevaricação ao não tomar nenhuma medida em relação a isso. De que forma que esse assunto, que caminha também ao lado da CPI, pode interferir em algo, ou como que vocês recebem esse pedido de abertura de inquérito de um dos assuntos que, inclusive, é questionado por vocês lá na CPI? Olha, eu acredito que é um caminho natural, Evandro, que o APGR investigue e precisa investigar. Eu acredito nas instituições do Brasil, a gente tem que fortalecê-las, é um papel também do parlamento apurar, né, o que está acontecendo. Então, eu acho que foi uma medida correta da PGR, precisa se entender o que é que houve com relação à entrega da denúncia, que independente do deputado Luiz Miranda e seu irmão, que são os irmãos Miranda, especialmente o deputado, ter posições muito controversas, né? Inclusive chegou nessa semana no Senado falar no pé do ouvido do presidente Omar Aziz, depois conversou com o senador Renan Calheiros ali durante a sessão, invadiu a sessão. Então, tudo isso que é um segredo, um mistério que está acontecendo nessa CPI, porque o G7 se reúne e os outros senadores titulares da comissão, como eu, por exemplo, nem tomo conhecimento do que vai ser pautado, é uma coisa feita de última hora, atrapalhada, atropelada. Então, isso eu acredito, mas independente de quem seja o denunciante, é obrigação das instituições brasileiras, como a PGR, fazer a investigação, e a gente tem que esperar que isso ocorra de forma isenta, de forma responsável, para buscar realmente quem quer que seja o responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Eu acho que essa pandemia é algo novo, né? Uma coisa do ano passado, pegou o mundo inteiro de calças curtas, né? De surpresa, muitos erros, inclusive em outros países também, mas a gente precisa entender no Brasil exatamente o que aconteceu para deixar até um legado, independente de responsabilidade, deixar um legado para futuras gerações, porque os especialistas dizem, infelizmente, que nós teremos outras pandemias no futuro. Então, a gente precisa entender o que errou e que medidas tomadas que poderiam ser aprimoradas para quando a gente tiver outra. Se Deus quiser, não teremos, mas podemos ter, que a gente saiba exatamente como proceder de uma forma melhor. Porque o que me deixa muito triste, Muriel e Evandro, telespectadores da CNN, é ver essa briga política interminável no Brasil, né? Em vez de a gente estar de mão dada, todos juntos, presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, buscando soluções, dar a mão para as pessoas, para salvar vidas, gerar emprego, diminuir a fome que está aumentando nas ruas, é uma briga política para 2022. Você vê que nessa CPI, é por isso que ela vem derretendo a sua credibilidade na população, é uma CPI que tem até presidenciável dentro dela. É uma CPI cujos membros, inclusive o relator, já disse quem é o culpado, quem é o inocente, antes mesmo de começar a CPI. Que credibilidade, que valorização você pode dar para um trabalho desse, né? Então, a gente tem que deixar a pirotecnia de lado, o palanque político e trabalhar de forma técnica, racional, mas está difícil
dentro dessa CPI para extrair realmente algo racional. Senadora, a gente tem aí a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que vive encontrando o senhor também pelos corredores lá, e ela tem uma pergunta agora ao vivo. Basília, bem-vinda, bom dia para você. Oi, bom dia, Cine, Muriel, bom dia, senador Eduardo Girão. Olha, ontem a gente viu que a Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros por corrupção e lavagem de dinheiro por suposto recebimento de propina da Odebrecht. Ele que tem sido um protagonista das investigações na CPI da pandemia. O senhor acha que coincidências acontecem ou isso foi um movimento de retaliação do governo contra a investigação da CPI? Olha, eu acredito na autonomia da Polícia Federal, embora a gente tenha visto aí nesses últimos meses insinuações para tentar tirar essa independência da Polícia Federal, que, como eu falei aqui, é uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro. Inclusive, eu tenho uma PEC, Basília, para garantir mais fortemente essa autonomia, para que o diretor-geral, independente de entra governo, sai governo, que ela possa ter os seus membros eleitos internamente com mandato, né? Então, é muito importante que a gente resguarde a Polícia Federal. Eu não vejo, particularmente, né, é sabido pelo povo brasileiro, os processos que enfrentam os senadores, né? Então, está no STF muita coisa que não anda, né? As coisas andam a passos de tartaruga. Eu acredito, inclusive, porque eu vejo que através do foro privilegiado, que é um mecanismo que trava o combate à corrupção e à impunidade no Brasil, fica um poder protegendo o outro, né? Porque não se faz impeachment de alguns ministros do Supremo, não se delibera sobre CPI de lava-toga, que é um anseio legítimo do povo brasileiro. Eu estou em Fortaleza hoje, andei nas ruas no sábado e as pessoas perguntam, né, no mercado, olha, e aí, quando é que vai ter o judiciário poder fazer uma análise? Então, isso tudo trava e vai tirando um desejo legítimo da população. Mas eu acredito que tudo chega a hora, né? Eu acho que a consciência das pessoas, Basília, como diz o Platão, 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. O que me dá esperança e otimismo é o povo brasileiro gostando de política, participando mais, cobrando seus parlamentares, né? Então, hoje em dia, pelas redes sociais. Ontem nós tivemos manifestações, né? Vários finais de semana com manifestações, desde que sejam pacíficas, obedecendo à lei, sem causar aglomeração, com o uso de máscara, tudo bem. Mas pelas redes sociais a gente vê um movimento muito bom também. E isso vai me trazendo cada vez mais uma esperança, porque a gente está num momento, Basília, a gente conversa muito nos corredores, né, do Senado, e a gente está num momento muito polarizado, muito perigoso no Brasil, muito perigoso. Os extremos, é um extremo de um lado e um extremo de outro. Você vê que politizaram tratamento médico nesse período. Olha que loucura. Politizaram futebol nesse período. Politizaram a bandeira do Brasil, né? Quer dizer, isso não é de governo A, governo B, isso é a nossa bandeira, gente. E nós podemos ter ideias diferentes umas das outras, claro, faz parte, mas nós não podemos partir de maneira nenhuma para a violência, para agressões. E a CPI, nesse aspecto, dá um péssimo exemplo. Quando você vê senadores intimidando os depoentes, quando você vê senadores saindo da sala, inclusive o relator saindo da sala, porque cientistas que estão lá, e médicos renomados, não vão falar a tese que ele defende. Então, nós vamos acreditar em quê de um trabalho que faz esse tipo de arbitrariedade na cara da população? Então, eu acredito que a gente está chegando numa semana importante, vamos torcer pela serenidade, acredito na capacidade de reflexão de todo ser humano, inclusive dos parlamentares, para que possam atender ao que a população quer, que é buscar a verdade. Onde ela estiver, corrupção tem que ser combatida.
seja no governo federal, se existir, seja nos estados e municípios, se existir também, mas essa CPI vai ter a oportunidade, terça-feira, de saber se quer rastrear a corrupção, como foi no Mensalão, no Petrolão, que prestaram um grande serviço à nação com relação ao rastreio dessa corrupção desenfreada, institucionalizada que o Brasil tinha em anos anteriores. Senador, Fernando Mollica vem participar da conversa também. Mollica, bem-vindo. Obrigado, Muriel. Senador, bom dia. O senhor falou agora na necessidade de despolitizar a CPI, o senhor também falou aí em péssimos exemplos dados por senadores. Mas há alguns dias o presidente da República, o presidente Bolsonaro, se referiu, falou em 7 bandidos, numa referência explícita ao G7, aquele grupo de senadores que trabalha mais numa linha de oposição na CPI. O senhor não acha que essa declaração em 7 bandidos contribui para acirrar ainda mais os ânimos? O senhor concorda com essa afirmação do presidente? De maneira nenhuma. É uma declaração infeliz do presidente que só faz acirrar mais os ânimos no momento que a gente precisa de pacificação, de união, de serenidade. Agora, um erro não justifica um outro erro, né? O que a gente vê na CPI, Murilo, você acompanha bem também, é um festival de horrores, né? De atrocidades. Nós chegamos ao ponto de um senador ameaçar o outro. Não foi uma, 2 vezes, não, foram várias vezes, mas essa semana o presidente da comissão, com o microfone baixado, né, desligado, mas deu para ouvir pelo microfone do relator, chegou para um colega e disse: olha, eu quero pegar esse cara lá fora, ainda vou pegar esse cara lá fora. Então, olha a que ponto chega a irracionalidade, a cegueira política e ideológica, que me deixa assim preocupado. Por projeto de poder, gente. Isso é uma vergonha. Por projeto de poder se fazer o que nós estamos fazendo. Enquanto o Brasil, a gente poderia estar consumindo essa energia, por exemplo, com reforma administrativa, com reforma tributária, para fazer esse país decolar. Quer saber mais? Com relação à prisão em segunda instância, a gente não ouve mais falar desse assunto, porque a CPI tomou conta. E a prisão em segunda instância, né? A Operação Lava Jato, por exemplo, ela foi destruída nesses últimos 2 anos pelos 3 poderes da República. Os 3 poderes foram enfraquecendo. Aí não se ouve a gente falar, por causa dessa CPI, em prisão em segunda instância. O fim do foro privilegiado, que é o mecanismo que faz um poder proteger o outro, as coisas não andarem no combate à corrupção, está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados para votar. A gente não ouve mais falar nisso. Então, pautas importantes, estruturantes para o país estão paradas nesse momento por um espetáculo eleitoral de 2022 que estão trazendo para cá. Então, por mais que eu tenha muitas críticas, e tenho e faço publicamente ao governo federal, com a minha independência, eu vejo que os fins não justificam os meios. Quer tirar o presidente que foi eleito democraticamente, precisamos aceitar isso, depois de 3 anos, vamos tirar nas urnas, se tiver que tirar, mas não fazer esse tipo de coisa parando o país enquanto as pessoas sofrem para interesses pessoais, políticos, partidários, de projeto de poder. Isso é que é um absurdo com a nação brasileira, o que está sendo feito. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela entrevista neste domingo e boa sorte para vocês, então, na próxima semana. A gente vai acompanhar de perto a CPI. Paz e bem, Evandro, Muriel, Basília, Murilo, muita luz, muita paz. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.